Buenos días a todos. Estamos aquí para nuestro seminario del programa de Biología Aplicada. Tenemos a una invitada muy especial del Jardín Botánico de Río de Janeiro, a la doctora Viviane Cruel. Boa corto. Viviane, yo la conocí cuando yo fui profesora visitante en la Universidad Federal de Río de Janeiro y trabajamos en el laboratorio de biología molecular del Jardín Botánico de Río de Janeiro. Siempre me llamó mucho la atención su investigación y admiro mucho el trabajo de Viviane y estoy muy contenta que ella nos pueda hablar sobre la etnobotánica y sobre su investigación. Viviane es bióloga de la Universidad Santa Úrsula en Río de Janeiro. Hizo su maestría en etnobotánica en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y finalmente hizo su doctorado en la Escuela Nacional de Botánica en Río de Janeiro. Carioca da Gema, como él les diría. Sí. Entonces, sin más, les dejo en compañía de Viviane. Sí, hola, ¿qué tal? Me voy en portuñol, ¿sí? Porque penso que é mais simples para compreender. Mi português é muito rápido. Então, desculpa mi portuñol, mas buenos dias. Agradeço muitíssimo a invitação da professora doutora Maria Alejandra e aproveito para dar a bem-vinda à introdução sobre a etnobotânica no programa de seminário de Biologia Aplicada. Estou contente em poder compartilhar um pouco sobre a linha de investigação. Vocês podem interromper ou perguntar ou intercambiar informação, se querem. Bom, como a professora ha falado, sou Viviane e aproveito para apresentar-me a vocês, já que estamos lejos. Harei uma breve apresentação e o que mais me inspirou no passado. Nasci em Rio, como é dito, sou bióloga, hice minha maestria em Ciências Ambientais e doutorado em Biologia Vegetal, pero sempre em la linha de la etnobotânica. Empecé em la universidade em la mesmo tempo de la iniciação científica en el Jardín Botánico de Río de Janeiro, hace muitos anos, quase 30. Empecé estudando taxonomia, florística e vegetação costeira, chamada Restinga, ambientes costeiros do Brasil. Com o tempo, tive muita curiosidade por los sistemas de classificações locais e o conhecimento local que a gente todavia tem sobre as plantas, seus usos e suas interações com o ambiente. Em 92, descobri a etnobotânica, há algum tempo, e depois, há 18 anos, um pouquinho mais, passei no concurso de investigadora em etnobotânica do Ministério do Meio Ambiente, trabalhando no Jardín Botánico de Rio, e essa sou eu, no campo. E para começar, me gostaria de falar sobre mim, maior motivação que foi e compreender e conhecer mais sobre as diversidades culturais e conhecimentos associados à biodiversidade. Me encanta como integrar o conhecimento científico ao conhecimento local, como preservar, manter e perpetuar esse conhecimento e mobilizar a gente sobre o valor de proteger a diversidade, tanto vegetal quanto cultural. He estado trabalhando na área de etnobotânica, na investigação científica em los biomas de Mata Atlântica, não sei se conhecem, é muito importante em Brasil, tropical forest, especialmente com a vegetação costeira, chamada Restinga, que iremos falar mais, e o conhecimento local dos pescadores artesanais. E o bioma amazônico, empecé investigações com coleções
históricas sobre a Amazônia brasileira do século XIX e com o tema repatriação digital, de que falaremos um pouquinho hoje, estudando os conhecimentos indígenas de diferentes etnias do Alto Rio Negro, a Amazônia brasileira. Como docente, sou docente também em lo posgrado da Escola Nacional de Botânica Tropical, em la maestria profissional, se alguno de vocês les gostaram de vir acá estudar mais, e também como professora em la especialização em plantas medicinais e fitoterapia, como docente da Universidade Federal de Rio, e mais recentemente como curadora da coleção viva de plantas medicinais em Jardim Botânico, e abordando temas associados com a participação pública e difusão científica. Bueno, los traigo un poquito del lugar donde trabajo, hermoso, e todos estão invitados a visitar e talvez compartilhar cursos, materiais ou seguir nossos projetos e trabalhos. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi fundado em junho de 1808, há mais de 200 anos. Hoje é um instituto de investigações, onde hacemos investigações em diversas áreas de conhecimento relacionado à biodiversidade, ecologia, florística, taxonomia, genética da flora brasileira. Está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e é um dos centros de investigações mais importantes de referência nacional e mundial em las áreas de botânica e conservação e la biodiversidade, pois o Brasil, assim como Colômbia, são os países de megadiversidade. A missão do jardim está diretamente associada com a etnobotânica e biodiversidade, especialmente quando toca o tema de integração da ciência com educação, cultura e natureza. Temos coleções de referências tanto em la parte de coleções vivas de plantas, como essa imagem, sendo um jardim histórico de mais de 200 anos, e suas coleções científicas com mais de 750.000 mostras de plantas em herbário, e, además, em coleções relacionadas, como coleções de madeiras, semillas, ADN, etnobotânica. Bom, seguindo, o Brasil é um dos países signatários de uma importante convenção mundial, convenção sobre a diversidade biológica, e está alinhado com as estratégias globais para a conservação de plantas, pois é reconhecido mundialmente que as plantas são um componente vital da diversidade biológica do mundo e um recurso essencial para o planeta. Sem plantas, não há vida. Sabemos disso. Además de las plantas cultivadas que se utilizam como alimento, madeira e fibra, medicina, muitas plantas silvestres têm grande importância econômica e potencial para cultivos e produtos básicos que são tão importantes para a humanidade. Enfrentamos desafios emergentes relacionados a cambios climáticos e ao meio ambiente. As espécies vegetais desempenham um papel clave no mantenimento do equilíbrio ambiental básico e a estabilidade dos ecossistemas do planeta e proporcionam um componente insubstituível de los hábitats para a vida animal do planeta e vegetal. Bueno, depois dessa pequena introdução, passaremos especificamente à etnobotânica. Para muitos é novo esse nome, etnobotânica, pero hablemos de aspectos generais, históricos e introdutórios da etnobotânica. E aproveito para informar-lhes que dividi essa apresentação
del seminario en 2 blocos, uno con aspectos conceptuales y uno segundo con ejemplos de proyectos y estudios que venimos desarrollando en portuñol. Sin embargo, retrocedendo al tiempo, la primera vez que pueden mirar en esta imagen, que se describió el nombre etnobotánica y fue publicada por Hashberg en 1896. Esse senhor descreveu como um estudo de las plantas utilizadas por los pueblos aborígenes e primitivos, como um listado de plantas com seus usos, usado mais no sentido de uma lista de plantas e usos relacionados com os índios do Colorado. Se encontrou com uma... ¿Por quê? Porque ele se encontrou com uma coleção em um acervo científico que iba mais além de simples muestras de plantas, senão um conjunto de objetos, artefactos e instrumentos hechos de plantas. Entonces empezó a hablar en su nombre etnobotánica, pero hace mucho tiempo cazadores y coletores prehistóricos ya usan y manejan el ambiente há más de 10.000, 12.000 años. Nosotros sabemos. Bueno, para Hashberg, en los siglos XIX, el estudio etnobotánico ayudó y fue el inicio a lo largo do tempo para avanços culturais e teóricos, especialmente por partes de grupos de investigadores brasileiros que são muito importantes hoje em essa linha de estudos, especialmente no Nordeste e Sul de Brasil. Há grupos importantes em etnobotânica e sociedades de científicos, de investigadores. Bueno, Hashberg pensou que a etnobotânica seria importante para compreender a posição cultural de la tribo, del pueblo que usa as plantas, projetar a distribuição onde ocorrem essas plantas no passado, conhecer as antigas rutas comerciais de las plantas, sugerem novas linhas de fabricação em esses dias. Então, depois de Hashberg, muitos conceitos vieram para definir etnobotânica. Pero me gusta muito de uma definição que les presento, como uma definição que ha ido adotado e creio que representa sua amplitude. Há várias definições ao longo dos anos, pero elegí uma que mais admiro e creio que representa de maneira mais completa. A etnobotânica é o estudo de las interações e relações entre plantas e pessoas ao longo do tempo e do espaço. Foi considerada por um grupo de mais de 40 investigadores em 2007 como uma ciência da supervivência. E é bastante atual no cenário que estamos vivendo, a busca de los recursos para diferentes usos medicinais, alimentares. A etnobotânica cubre uma série de temas, não só os usos das plantas para que sirvem, sino um conjunto de conhecimentos de sistemas de classificações locais e línguas. Incluem crenças de los pueblos, sistemas de gestiones locais, sistemas de classificações locais, tanto a cultura ocidental, que chamamos a cultura mais linear, que tem seu início com os gregos, como a tradicional do campo, de los indígenas, de las populações rurais, que manejam e usam aún os recursos, tanto em ecossistemas terrestres quanto aquáticos. A etnobotânica é interdisciplinar, a etnobotânica estuda as interrelações
entre pessoas e plantas hoje em dia. Não mais só uma lista, um listado de plantas e usos, e para que serve, que parte é que serve. Trabalhamos com as interações do conhecimento entre pessoas e plantas, e a etnobotânica hoje é uma interface entre as disciplinas principais de botânica econômica e antropologia cultural. Usamos a metodologia adaptada inicialmente dessas disciplinas, mas hoje temos teorias e conceitos dentro do escopo da etnobotânica. A pergunta principal que temos é como interactuam as pessoas com os recursos, onde, quando, como. Essa é que move a disciplina. Temos hoje uma forma moderna, uma etnobotânica como uma disciplina acadêmica, né? Não mais simplesmente uma descrição e uma lista de plantas úteis, artefatos hechos de plantas e detalhes de usos. Temos uma agenda clara, centrada em hipóteses, evolução cultural, benefícios para as comunidades tradicionais e trabalhos em conjunto de forma participativa com as comunidades. As comunidades, as pessoas do campo não são mais o objeto de projetos, como são partícipes das pesquisas e das publicações hoje. No passado, sim, era centrado em los naturalistas, exploradores, viajantes, que tinham suas observações muito voltadas para a exploração pelos recursos, eram pagos por comerciantes, missioneiros e tinham como base também a antropologia e a botânica para suas anotações. Muitos botânicos e taxonomistas ortodoxos, não etnobotânicos del tempo, han descrito o uso de las espécies, como Marcius e Spix, no século XIX, que descreveram a flora del Brasil, uma importante referência no Brasil para a flora. Eles fizeram notações de flora, pero também importantes notas sobre o uso de plantas e comunidades que manejam. Isso é um dos exemplos. Poderíamos citar também Linneu. Em suas descrições também tem notas sobre o uso de plantas e algumas informações muito interessantes. Destacamos que a partir de 1954 passamos por um rito em la etnobotânica e las etnociências, porque passou a ser considerada a perspectiva étnica. O que é isso, né? É dizer, que há uma importância para a perspectiva indígena e como maior protagonismo e valorização em los estudos, as classificações etnobiológicas. E em 1990, a etnobotânica, então, tomou um curso diferente e mais profundo sobre as teorias e métodos em etnobotânica, de uma forma mais general. E temos hoje diversas publicações importantes e que são a base da etnobotânica, como os manuais que surgiram, referências para Brasil também. Há também manuais e publicações dirigidos a estudos de casos, não só como anteriormente no mundo, pero agora temos estudos de casos publicados para plantas brasileiras. Nesse sentido, temos desde 1995, com esse estudo de Alcorn, principais questões que são tratadas, não só um listado de plantas úteis, pero quais são as plantas disponíveis, por que estão disponíveis,
que plantas se reconhecem como recurso, por que são reconhecidos, que fatores sociais, políticos, econômicos, biológicos e ecológicos provocam estas dispersões em la natureza, essa disponibilidade em la natureza. Certas plantas se percebem como recursos, como se distribuem o conhecimento etnobotânico entre a comunidade local, como classifica a gente as plantas em seu entorno natural, como se utilizam e gestionam esses recursos, quais são os benefícios econômicos e financeiros derivados das plantas, e assim se vão as questões. Então, em estudos etnobotânicos recentes, se han vinculado diferentes enfoques, especialmente sobre enfoques, por exemplo, quem são os usuários, porque falamos em conhecimento ecológico local e sua importância, como se usam essas plantas ou essa planta. Existem usos múltiplos, ou seja, uma planta medicinal é também alimentar, é também madeireira, então, teoricamente, estariam mais ameaçadas por seus usos, sim? No aspecto de conservação. Que partes da planta se utilizam? Como se recolecta e prepara e usa uma planta? Existe interação com animais? É uma planta abundante ou rara na natureza? Como está a questão de disponibilidade da planta, do recurso na natureza? Hablamos de muitos enfoques em la etnobotânica atual. Quem maneja, quando e como gestiona. Então, há importantes estudos na linha de produtos florestais em la madeira, como plantas medicinais, alimentos funcionais, em la área de nutrição e saúde, frutos, semillas. A história do uso de plantas e suas interações em tempo e território, a questão de disponibilidade de recursos, se influenciado ou não com a ação de grupos humanos, aumento ou diminuição de recursos na natureza, transmissão do conhecimento, com quem transmite esse conhecimento general é de forma oral, não escrito. Então, temos uma urgência em esses estudos em registrar esse tipo de conhecimento, porque estão muito ameaçados atualmente. Filogenia aplicada para compreender e inferir sobre alguns grupos de plantas úteis ou espécies mais relevantes em la história ou na natureza. Repatriação de informações sobre a história de pueblos e seus recursos. O tema de gênero, mulheres e homens, conhecimentos solo de mulheres, solo de homens, como se dão, quem recoleta plantas, quem pode usar plantas utilizadas em iniciações juveniles, em cerimoniais. Então, há um grupo grande de enfoques em etnobotânica, e hoje, como já se mencionado, o cenário atual é mostrado a fragilidade, vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a importância do conhecimento ecológico local e o tradicional sobre os recursos naturais, tendo em conta as áreas mais conservadas e que aún têm melhor qualidade de vida, se encontram na área de ocupação indígena, generalmente, ou onde se mantém aún um estilo de vida de subsistência. Então, há muitos trabalhos que logrado que 80% da biodiversidade mundial siguen em los territórios tradicionais. Isso é muito importante e vem sendo publicado em importantes revistas, jornais científicos como Scientific America e outros. Bueno, la etnobotânica está alinhada hoje em las prioridades globais e diretamente associada com o binômio biodiversidade e saúde. A investigação etnobotânica ha avançado em termos e contextos e argumentação teóricos.
Buscamos temas globais para pensar e insertar, incluir nossas investigações, por exemplo, relacionadas com grandes temas, o conhecimento e a transmissão do conhecimento ante os processos migratórios de los pueblos, globalização, massificação do conhecimento, câmbio climático. Estamos alinhados também com os objetivos do desenvolvimento sustentável, a saúde, sempre estado dentro de los objetivos do milênio e permanecerá em la agenda de desenvolvimento sustentável, onde a etnobotânica é muito útil, as ferramentas dessa pesquisa, dessa investigação, porque a biodiversidade proporciona bem serviços essenciais para a vida na Terra. A gestão de los recursos naturais pode determinar o estado de saúde básico de uma comunidade, assim como contribuir para garantizar os meios de vida e melhorar a resiliência das comunidades. Ou seja, a perda de recursos naturais levam a mortalidade da gente, de los animais, e trazido enfermidades, desequilíbrios, e estamos vivendo esse cenário hoje muito de perto, né, com o COVID-19. Então, bueno, passo para a segunda parte, que separei alguns exemplos de projetos e começarei por mais antigo. Aproveito para mencionar os estudos que venimos desenvolvendo em etnobotânica em el Jardim Botânico do Rio de Janeiro, como os usos e conservação de las plantas úteis em restingas do Rio de Janeiro, que é o litoral de sudeste do Brasil. Bueno, somos um grupo interdisciplinário de taxonomistas, ecologistas, agrônomos, fisiologistas, vegetais, liderado por la professora Dorothy Araújo e Silfarne Catarina de Sá, e venimos trabalhando juntos há muito tempo. Estudiamos em uma área terrivelmente pressionada durante ciclos por la pressão humana, la ocupação humana, e onde se concentram grandes centros urbanos e metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro. Áreas que, aunque densamente ocupadas, aún têm remanescentes de populações de plantas nativas do bioma do bosque atlântico, e populações humanas como pescadores e descendentes de escravos negros que aún têm conhecimento sobre os recursos naturais. Temos em Brasil uma franja de terra longa, grande, de mais de 9.000 quilômetros de extensão, com vegetação remanescente do bosque atlântico, pero que vive em um terrível processo de ameaça de extinção, como mostra a imagem, a pressão da gente na faixa litoral, do litoral. Bueno, essa franja de costa está ocupada predominantemente por bancos de arena, planícies costeiras, chamadas, não sei se são llanuras, mas em inglês é sandy coastal plains. São como planícies costeiras em torno do bioma do bosque atlântico. E a distribuição de plantas aí, a foto mostra esse tipo de vegetação. Rasteira, não são árvores grandes de tamanho, porque é uma região de muito vento, alta salinidade, diferença de câmbio de temperatura, temperando fresco, depois 70 graus o suelo no verano, depois, na noite, se cai a temperatura. Então, são plantas
muy especiales y adaptadas a ese tipo de vegetación, muy interesantes. Son plantas más suculentas, con raíces más profundas. Hay adaptaciones de las plantas para vivir en ese tipo de vegetación. As hojas são mais brilhantes, de tamanho pequeno, para não ter perda de lago. Então, a distribuição de espécies em meio está diretamente relacionada com esses fatores abióticos, además de peculiaridades geomorfológicas e topográficas. Agora, por que mencionar esse tema dentro da etnobotânica, né? Porque as plantas se adaptam a esse tipo de ambiente. Possivelmente, as comunidades humanas locais, há anos de ocupações no litoral, havia nessa região já caçadores-coletores pré-históricos de pelo menos há 6.000 anos atrás, ocupando essas proximidades de vegetação. Comunidades humanas ou locais também que têm ocupado e usado seus recursos e compreendem bem esse tipo de vegetação, principalmente relacionadas com o tema da disponibilidade do recurso. São vários os estudos realizados nesse tipo de ambiente que parece um jardim com bromélias e plantas lindas com frutos muito buenos, alimentares. São vários os estudos realizados desde há décadas em Helsinki. Muitos interactuam e destacarei aqui a interação com a etnobotânica. A história da ocupação humana nessa região do sureste do Brasil esteve marcada por uma fusão de conhecimentos e o intercâmbio entre colonizadores portugueses, indígenas que já estavam allá e escravos depois negros que ligaram com a colonização. Então, isso é marco da história da ocupação e como é importante termos esse tipo de enfoque em nossos estudos. Trabalhamos com uma região conhecida como região de Cabo Frio. Foi muito importante na história do Brasil, porque nessa região existiu árvores de madeira extraídos pelos portugueses, chamada pau-brasil, que deu o nome ao Brasil, Paulínia equinata, foi uma fabácea, e foi levado essas madeiras à Europa no século XVI. É decir, que sempre ha sido uma região relacionada com os recursos vegetais, seus usos e gestões ao longo da linha de tempo. Atualmente, ainda existem comunidades de pescadores artesanais e descendentes de escravos que detêm conhecimento sobre os usos das plantas, pero seguem muito ameaçados. E são diferentes as pressões, como o turismo massivo, invasões de áreas nativas para especulações imobiliárias, pressão de empresas petroleiras e seguem. Trabalhamos em projetos nessa região, desenvolvidos no âmbito da integração do conhecimento científico local, produção colaborativa com as comunidades, especialmente pescadores artesanais, devolvendo o conhecimento que nós hemos estudado à comunidade local, às escolas, professores, organizações locais. Trabalhamos com ações de mobilização, transmissão, conservação, recuperação de áreas degradadas em el ambiente de Restinga. E, bueno, recentemente desenvolvemos um portal, um website, que aproveito para dar aqui o link para conhecer, para vocês poderem conhecer mais. É um sítio onde se podem encontrar os estudos que hemos falado aqui, vídeos, materiais de divulgação científica, exposições escolares, publicações e livros para descarregar, bajar
e acender gratuitamente. Então, vocês podem apontar esse www.portaldarestinga.eco.br. É um sítio com muitas informações e se podem mirar mais detalhes do que é falado aqui. Nesse sítio se pode baixar esse livro mais recente que hemos publicado e está livre para baixar em smartphone ou desktop. Nesse portal da restinga.eco.br. Temos Facebook, temos Instagram, Portal da Restinga, e temos um Instagram Etnobotânica JBRJ, também um Instagram que podem seguir. Então, essa publicação é muito interessante, está totalmente disponível. Há informações de 89 espécies nativas da Restinga, e onde 75 são nativas e úteis, 25 são de uso medicinal. Há importantes informações que destacamos allá em grupo de pesquisa, como trabalhamos ecólogos, agrônomos, taxônomos, etnobotânicos. Esse livro há informações sobre ocorrência em banco de arena, em La Restinga, planícies costeiras, descrição botânica, informações ecológicas sobre as espécies, usos e observações locais, como também validação científica, caso tenham, de los usos em outros trabalhos científicos ou outras áreas onde são usadas. Essa planta é muito importante em La Restinga del Rio, porque é uma planta de usos múltiplos. Se usa em la medicina, se usa a pimenta rosa, não sei se conhecem, como aromática, como pimenta para temperar carnes, pescado. Se fazem cremes na medicina para lavar a pele, problemas de la mulher também. É muito medicinal. Há anos, décadas, séculos são usadas essa espécie. E é muito interessante porque é uma espécie que destaquei porque, pela primeira vez, foi descrita por Piso e Margrave em Brasil, no nordeste do Brasil, pero no século XVI, como uma espécie importante na medicina, em la medicina. Então, há séculos, essa planta é uma planta, um recurso muito importante, não só atual, pero passado. A planta se encontra em las espécies mais importantes e descritas para a farmacopeia brasileira, né? E mais recentemente, essa planta aí é aparecido em resultados farmacológicos, especialmente para superbactérias, porque o extracto etanólico de las hojas e cáscaras debilita a biopelícula de superbactérias. Então, é uma planta muito promissora em la medicina. Foi destacada, incluso em New York Times, na capa do New York Times, em 2016, onde chamaram a atenção de que, poderiam os viejos remédios responder à la iminente crise de los antibióticos? E provavelmente sim. Há um grupo muito forte em la estadunidense estudando essa planta, nativa do Brasil, pero invasora, e há muitas populações de plantas cultivadas em la Flórida ou espontâneas em la Flórida, nos Estados Unidos. Então, estão começando importantes estudos allá. E trabalhamos, trabalhamos em colaboração com os pescadores artesanais do sureste do Brasil. Integramos o conhecimento científico e tradicional local e publicamos juntos muitos dos resultados. Eles são muito mais do que fontes de informações, são, de fato,
grandes amigos, parceiros, colaboradores de pesquisa, muito importantes. Nesse ambiente de Restinga, também trabalhamos com temas interessantes, como a história das canoas artesanais e a pesca artesanal, suas madeiras, associando estudos em anatomia de madeira e ecologia para compreender a história da Mata Atlântica, seus usos e recursos ao longo do tempo. Esse é um projeto em colaboração Sureste-Sul, com a Universidade Federal de Santa Catarina, em Brasil, coordenado pela doutora Hanazaki e outros colaboradores mais. Temos alguns importantes, logramos importantes resultados e publicados em importantes revistas científicas que falam da importância do conhecimento local sobre a Mata Atlântica e seus recursos, como podem ver nessas duas publicações, pero há vídeos e outras informações mais sobre esse projeto chamado Etnobotânica de Espécies Arbóreas utilizadas em la construção de canoas artesanais em la costa sureste sul do Brasil. Bueno, passando um pouquinho para outro tipo de pesquisa que venimos fazendo mais recente, que é a etnobotânica apoiando a investigação colaborativa e intercultural junto com os pueblos indígenas do noroeste de la Amazônia brasileira. Traigo uma experiência que vivemos desarrollando em los últimos anos, abarcando conhecimentos indígenas do noroeste da Amazônia brasileira. E só para falar um pouquinho dessa bonita imagem do Rio Negro em Brasil, é um importante, grande, enorme rio em la Amazônia brasileira, se queda limite com a fronteira com a Colômbia e Venezuela. Estamos cerca já, pero lejíssimos do Rio de Janeiro. Estamos a mais de dias de viagem para essa foto, de Rio hasta este ponto. Se encontra uma das regiões mais remotas de Brasil para nós que estamos em Sureste e Sul, conhecida também como Cabeça de Perro. Se podem mirar o mapa de Brasil, se podem ver uma ponta, onde todavia há importantes populações indígenas atuais, e trabalhamos no Alto Rio Negro, onde há mais de 22 etnias diferentes que falam línguas indígenas diferentes, pero muitos falam português como uma língua general. Antigamente era Nhangatu, a língua general, pero agora português para alguns falam português, pero mantêm a língua original. Residem na mesma região e utilizam os mesmos recursos, pero em muitos casos de forma diferente, de acordo com a cultura, a etnia e a língua. Sin embargo, têm diferentes idiomas, sendo os grupos mais representativos os tucanos e baniuas. E como trabalhamos nessa região? Trabalhamos também em uma equipe, pero agora internacional e interdisciplinar, de investigadores indígenas e não indígenas, e trabalhamos juntos desde 2015. E nossas premissas de pesquisa são igualdade de trato das perspectivas científicas indígenas relacionadas com as coleções bioculturais do Alto Rio Negro. Os pueblos indígenas do noroeste do Brasil praticam formas sofisticadas aún de gestão da terra, pero essas práticas estão ameaçadas por la erosão do conhecimento tradicional. Então, o que são as coleções bioculturais? Que nome é esse dentro do escopo da etnobotânica? São coleções históricas, né? São manuscritos, mapas, dibujos, plantas, vouchers de plantas, testemunhos, objetos, instrumentos feitos a partir de plantas que contam a história da biodiversidade em um determinado ambiente.
esse conjunto de informações chamamos coleções bioculturais, né? São espécies de plantas potencialmente úteis, mais informações de herbários, museus, coleções científicas, mapas, que chamamos, então, conjunto de coleções bioculturais. Esse é o escopo desse grupo de projeto que venimos desenvolvendo desde 2015 a 2018 com o financiamento do governo inglês, Newton Fund, e trabalhamos mobilizando sobre o valor das coleções bioculturais na Amazônia brasileira, no Brasil. E estamos começando na fase segunda, aún trabalhando muito, com a repatriação digital de coleções bioculturais sobre a Amazônia brasileira, conectando e compartilhando conhecimentos científicos e indígenas na Amazônia brasileira com apoio da British Academy. E trabalhamos hoje em uma equipe sobre esse tema com pessoas de diferentes formações, como coordenados pela professora Luciana Martins, da Universidade de Londres, de Birkbeck. Trabalhamos muito com o Kew Gardens, esse é um importante jardim botânico da Inglaterra, do Reino Unido, onde estão muitas amostras da biodiversidade da América do Sul, especificamente do Brasil, creio que Colômbia também. Trabalhamos com a Andrea Schultz, que é curadora de uma coleção na Alemanha, em Berlim, onde há importantes coleções de artefatos da Amazônia brasileira, pero do século XX, início do século XX, e a importante participação e colaboração do Dr. Aloysio Cabalzar, que é uma ONG, um instituto socioambiental que já trabalha nessa região da Amazônia há mais de 20 anos e é um grande antropólogo para já e um importante colaborador para nós outros, como é a participação integrante do grupo de la FOIN, que é a Federação de Organizações Indígenas de los Pueblos del Rio Negro. Então, qual é o contexto de nosso projeto? Né? É um projeto colaborativo, internacional e multidisciplinar, pero o principal objetivo é compartilhar conhecimentos sobre coleções e dados bioculturais históricos e contemporâneos, assim como desenvolver metodologias participativas relacionadas com a ciência, biodiversidade e as pessoas. Trabalhamos com as coleções bioculturais da Amazônia brasileira como puzzles, como quebra-cabeças, né? Como objetos etnográficos, mapas e manuscritos, cartas, documentações históricas, contando a história da biodiversidade nessa região, e contamos com importantes instituições internacionais como Royal Botanical Gardens, Kew, British Museum e a coleção etnográfica do museu em Berlim, onde estão importantes acervos sobre a Amazônia brasileira, os objetos e manuscritos do século XIX. Bueno, estamos avançadas do tempo. Não sei, está bem, Alejandra? Está bien, no hay problema. Está muy bien. Ok. Preciso apurar-me mais? Como está de tempo? No, estás bien. Está bem? Ok. Bueno, esses projetos em la Amazônia brasileira têm suas raízes, venimos trabalhando mais em Brasil, coleções históricas com o Jardim Botânico de Kew Gardens, em la reavaliação e reutilização do trabalho de los primeiros naturalistas do século XIX em Brasil. Importante momento para conhecimento da biodiversidade brasileira, com registros por escrito desses conhecimentos. A inspiração, então, desse projeto é
em um botânico famoso, não muito famoso, mas agora um pouquinho mais famoso, chamado Richard Spruce, que venia de uma zona rural da Inglaterra, e em 1849 foi contratado por Kew Gardens para recoletar plantas na América Latina. E durante 15 anos, apesar de sua frágil saúde e dificuldades em trabalhar na Amazônia, recoletou milhares e milhares de espécimes de herbário e 350 artefatos etnobotânicos, instrumentos. Tudo foi muitíssimo bem documentado em periódicos, notas e dibujos, e estão hoje depositadas em instituições de Londres, como Royal Botanical Gardens e Kew, Museu Britânico, Museu de História Natural e Royal Society. Então, estas coleções foram o ponto de partida de nosso projeto e do legado de Richard Spruce na Amazônia. Bueno, há 3 razões para as coleções e por que escolhemos, né, essas coleções de Richard Spruce do final do século XIX. Bueno, em primeiro lugar, os objetos etnobotânicos adquiridos por Spruce são de grande interesse, incluem todas as categorias de usos alimentares, rituais, estão em bueníssimas condições em seus acervos. Também existe um marco teórico e de documentação associado ao herbário e bastante completo. Em segundo lugar, esse material foi depositado em um herbário, inclui muitíssimos espécimes relacionados a seus usos e já publicados. Pero suas coleções e notas personais apenas foram utilizadas, ainda são pouco conhecidas para a ciência, a relação de los objetos e notas sobre os objetos da Amazônia brasileira. Suas coleções merecem, então, uma reavaliação, especialmente nos últimos anos que estamos fazendo, porque completaram essas coleções mais de 200 anos em los acervos ingleses. Isso, apesar dos esforços de Richard Schultz, outro famoso etnobotânico americano, muito famoso, muito mais famoso que Spruce, pero Schultz foi inspirado em Richard Spruce, foi sua grande inspiração. Creio que conhecem o filme chamado Abraço de la Serpente, que é feito por um colombiano, uma ficção, pero se passou bem em la Amazônia e se passa bem sobre a história que estamos falando acá. É uma ficção, pero bem quase realista, com toda a coisa que estamos falando aqui. A película chama El Abraço de la Serpiente e vale muitíssimo a pena assistir. Bueno, em terceiro lugar, porque escolhemos o Rio Negro, no noroeste amazônico, onde Spruce hizo uma boa parte de suas coleções e existem interessantes comunidades indígenas com mais de 20 etnias e estão trabalhando a largo tempo com o Instituto Socioambiental também, com quem trabalhamos juntos. Há recursos de museu, jardins botânicos, institutos de investigação em Brasil e Reino Unido, e podemos, dessa maneira, fazer uma associação sólida e respaldada em boa infraestrutura. Como hicimos essa junção de informações? Bueno, passamos por 3 etapas. Uma de capacitação da equipe de trabalho. Foram 2 investigadores ao Kew Gardens por um mês para fotografar em alta qualidade os objetos e complementar as notas
de Richard Spruce sobre a Amazônia brasileira para começar um projeto de repatriação digital de las informações a serem encontradas hoje no sítio de website chamado Reflora, que é um importante projeto do governo brasileiro, coordenado por uma parte no Jardim Botânico do Rio. É um herbário virtual de Brasil muito importante e como uma plataforma livre de informações. Então, os materiais, os artefactos de Richard Spruce coletados na Amazônia se podem hoje ser encontrados também, além das plantas, no Reflora, o herbário virtual, porque passamos por esse projeto de começar a repatriação digital dessas informações. Uma segunda etapa se foi a equipe de investigadores indígenas e não indígenas para a coleção de plantas em São Gabriel da Cachoeira, em Alto Rio Negro. E passamos adiar mais de 3 semanas e se priorizaram as habilidades que interessavam aos indígenas. A los indígenas les interessa muito saber como os brancos que nunca pisaram nessa região conhecem tanto das plantas, dos usos, da cultura. Então, como nós coletamos esse tipo de informação, como organizamos, como guardamos, como armazenamos os dados. Então, esse taller em campo se foi para ensinar e trocar como recoletar e processar muestras de plantas para nossos estudos, quais são os tipos e registros e observações de campo que utilizamos. Essas, então, foi uma das destaques dos indígenas. Nós queremos saber como vocês, os blancos, sabem tanto de nossas plantas, cultura, vegetação, sem haver venido nunca nessa região da Amazônia. Então, como pode a etnobotânica apoiar a investigação intercultural e colaborativa? Que os indígenas, os pueblos detentores do conhecimento, possam fazer suas próprias investigações e ter suas próprias perspectivas a partir da búsqueda de informações. Então, hicimos diferentes técnicas de campo para recopilar informações etnobotânicas, por exemplo, como hacemos as entrevistas, como documentar essas entrevistas, como armazenar esses dados, plantear as informações, como secar as mostras para que se conviertam em material testemunial do conhecimento local, como organizar essas informações, como buscar outras informações em base de dados. E um terceiro taller foi para o intercâmbio, pero nesse momento só para os artefatos antigos e novos hechos à base de plantas. Então, são os artefatos contando a história do pueblo, os artefatos que aún seguem ou artefatos que não mais existem, porque muitos se foram com a história dos missionários nessa região. Se queimaram muito de los instrumentos cerimoniales e tentaram apagar a história das cerimônias indígenas originais. Então, estamos trabalhando juntos nesse tema. Somos um grupo grande, né? Foi em campo um grupo interdisciplinar, intercultural, grande, querido e diverso, e tivemos importantes publicações e resultados, como podem mirar nessa tela. Bueno, seguimos nosso trabalho na Amazônia brasileira, pero agora mais no sentido de repatriação digital. Hicimos na primeira versão um manual de etnobotânica direcionado a los pueblos indígenas que querem
registrar conhecimentos sobre plantas, artefatos e conhecimentos. Hicimos um pequeno livro que está totalmente disponível, já enseño o sítio onde se podem baixar. Hicimos capítulos de livros científicos, revistas, periódicos, e o importante resultado se foi que agora El Reflora, a plataforma digital do governo brasileiro, temos imagens de espécies da flora do Brasil, pero associada também para as coleções de Amazônia brasileira às coletas de Richard Spruce. É um projeto piloto inicial para juntar plantas e história dos artefatos, e se pode buscar nesse sítio de Reflora. E hicimos, em conjunto com os indígenas, 3 manuais de etnobotânica. Um manual de etnobotânica em português, o primeiro, mas depois se foi traduzido em las línguas indígenas e se podem sacar uma cópia digital nesses 3 sítios abaixo, em la plataforma Sul, ou simplesmente se põem em Google, Manual de Etnobotânica, Alto Rio Negro, é fácil de baixar uma cópia para mirar um pouco dessa publicação. Há também vídeos hechos por esse projeto, principalmente pela doutora Luciana Martins, na Universidade de Birkbeck, e que estão disponíveis em Vimeo, neste link, ou simplesmente se põe em Google The Many Lives of a Shield, e é dos vídeos que temos. Então, me quedo acá, porque já he hablado mucho. Alejandra, muchísimas gracias a todos. No he mirado la turma de los alunos, pero aqui se quedam mis contatos, caso queiram. E temos um Instagram, Etnobotânica JBRJ, a seguir. O Instagram também do portal da restinga.eco.br, o site, o website, Facebook e Instagram. Então, muitas graças a todos e a todas. Muchas gracias, Viviane, por la charla, por compartir lo que están haciendo en el equipo del Jardín Botánico con el equipo interdisciplinar trabajando en la Amazonía. Muy interesante tu trabajo. Antes de hacer yo una pregunta, por aquí tengo una pregunta de la profesora Carolina Izaza, que es la profesora del curso de etnobotánica en nuestra universidad, entonces entiende más de estas cosas. Ella tiene una pregunta, dice que si el uso de las redes sociales ha sido importante para interactuar y comunicar los resultados e información con las comunidades y el público general. ¿Es una pregunta? Es una pregunta. Sí, el uso del Instagram y las otras redes sociales. Sí, buenísima. Sí, es muy buena pregunta, profesora, porque estamos viviendo un otro momento, ¿no?, de las mídias sociales. E estamos totalmente quarentenadas em Rio, pero trabajamos em conjunto com os indígenas e os que estão em la cidade onde há internet. Sí, é muito útil o uso não do Instagram, pelo de WhatsApp e usam muito Facebook. Então, falamos muito, trocamos muito por el Facebook e principalmente pelo WhatsApp, onde podemos sacar fotos, ensinar fotos, cambiar informações. Sim, tem sido um importante recurso, especialmente nesses momentos de pandemia, onde estamos preservando ao máximo os povos indígenas e rurais, e temos em Brasil, na Sociedade de Etnobiologia, uma recomendação de não sairmos a campo para entrevistas e trabalhos de campo. Aún temos uma vacina, a vacuna para o COVID, para não
exponer, não sei, expor ainda mais as comunidades que já vivem em uma situação de vulnerabilidade. Então, as mídias sociais, onde há internet ou quando se tem internet, sí, são muito úteis e os indígenas les gustam muito manejar esse tipo de recurso, sí, digital. Muchas gracias, Viviane, porque a veces los de la ciudad tenemos la impresión que Está muda. I'm sorry. A veces los de la ciudad tenemos la impresión que los medios digitales son propiedad privada nuestra y realmente hoy en día están en todas partes. Especialmente los jóvenes, los indígenas jóvenes están más conectados y se sienten parte del mundo, ¿no? Se tienen más informaciones, les gusta mucho, sí, y manejan cuando pueden. Bueno, la otra pregunta es si, como tienen la colección de Spruce, ¿cómo han cambiado la forma de elaborar artefactos y los materiales usados desde la época de Spruce hasta ahora? ¿Han cambiado los artefactos y los materiales que usan para hacerlos o muchas de las cosas se mantienen igual? Buena pregunta, porque ahora estamos con un financiamiento estamos com um financiamento da British Academy, de segunda fase do projeto, com a professora Luciana Martins e Kew Gardens, e esse projeto era para nós irmos, viajarmos para a Amazônia em abril passado, e nos quedarmos allá por um tempo para estudar mais os objetos e usos atuais, para comparar as informações que temos de Spruce com os objetos de uso cotidiano atual. Pero não logramos ir porque abril foi a pandemia, e então começamos a trabalhar em conjunto com investigadores indígenas sobre as percepções deles sobre os artefatos das coleções históricas. Estamos finalizando um segundo manual, que será um manual sobre os artefatos e a percepção atual e a informação do passado. É justo o que é perguntado a pessoa agora. E, sim, alguns objetos, especialmente de usos cerimoniais, rituais, não são mais encontrados hoje, pero outros muitos ou se quedam em memória da comunidade e têm interesse em retomar seus usos e construções a partir do que estão mirando em las coleções históricas. Outros não sabem mais como se fazem os objetos, pero muitos cestarias, objetos de uso cotidiano, seguem usando e manejando como há ciclos atrás. Então, é muito rica essa informação e possivelmente até o final desse ano essa publicação estará online também como manual 2, como um guia de artefactos da Amazônia brasileira. Muy interesante. No es mi área, pero tendré que leer todos tus libros para entenderlo. Una pregunta de un colega, de otro profesor, nos dice así. Él dice que nos cuentas que has estudiado la restinga y sus servicios ecosistémicos. Me gustaría saber si han estudiado el papel de estos ecosistemas como medio de resiliencia y disminución de la amenaza contra la erosión costera e incremento del nivel del mar debido a los efectos del cambio climático. ¿Y cuáles han sido las experiencias en la zona?
Sim, esse grupo de pesquisa del Restinga são mais de... Não há muitos estudos em nosso grupo de geomorfologia sobre a erosão del suelo da Restinga. Trabalhamos mais na búsqueda de informações sobre plantas mais resilientes e resistentes a serem cultivadas em processos de recuperação de áreas degradadas de Restinga, possivelmente com usos, porque é mais fácil de las pessoas locais também preservarem mais, né, o que conhecem. Temos esse legado de que o que conhecemos, conservamos. Então, plantas úteis e importantes para os ambientes se devem ser mais cultivadas e conhecidas biologicamente para a recuperação de áreas. Pero esses estudos de geomorfologia são mais físicos, estão sendo feitos por um grupo da Universidade Federal Fluminense em Rio. Há outro grupo em paralelo trabalhando nessa linha, não nós outros, né? Y ahora la pregunta, ¿las comunidades sí tienen la percepción de que hay que cuidar la Restinga para evitar los problemas del cambio ambiental? ¿Ellos sí quieren cuidar la Restinga o para ellos la naturaleza es... Vamos a quitar las plantas para atraer más turismo, para que nos dé más dinero? Es diferente, Alejandra, pero porque cada sitio en el litoral de Brasil es enorme y con 9.000 kilómetros de extensión, entonces las personas son diferentes. En grandes metrópolis como Rio, São Paulo, en el litoral de esas regiones, estão muito impactadas com a especulação imobiliária, os condomínios e muita gente que não é nativa passando a viver allá. Então, é muito sencillo essa informação. Ideal, não sei se compreende, seria que as pessoas tivessem mais consciência de conservação, mas não. Estamos começando agora um projeto de transmissão de conhecimento em escolas com jovens, nativos e não nativos de Cabo Frio, da região, e estamos com bueníssimos resultados, porque nos interessa o gap, a perda do conhecimento. Porque eu he trabalhado já há 25 anos e os pescadores antigos conheciam 200 plantas de la Restinga, 150 plantas úteis de la Restinga. E hoje, os jovens, entre 15 e 20 anos, te dizem solamente 2 ou 3 plantas de la Restinga. Então, é muito sencillo, pero estamos começando um projeto e até o final desse ano já lograremos uma publicação, começando sobre isso, essa discussão. É uma aluna muito interessante, Nikki, de maestria em jardim botânico, que está fazendo essa investigação. Então, é muito delicado, não há consciência, creio, em grande parte, sobre a importância de manter esse tipo de vegetação e conhecimento associado. Menos ainda a política ambiental actual no cenário. Sí, a veces nuestros gobernantes, que son a los que deberíamos mirar para inspirarnos y hacer el bien, hacen todo lo contrario. Pero bueno, está muy bien que estén trabajando, porque a veces asumimos que las comunidades, a veces criticamos también que las comunidades no están haciendo nada o que son los primeros depredadores, pero realmente no conocemos sus realidades y el contexto histórico por el que pasamos y pasan
ellos. Entonces, esa recuperación del conocimiento y transferencia del conocimiento me parece muy importante. Hay una pregunta de un estudiante y... Desculpa, he hablado de ese estudio con estudiantes jóvenes y el conocimiento sobre los usos de las plantas en la restinga. Y estamos encontrando pocas informaciones. Pero también hay un importante papel que estamos investigando, que son de los parentes en casa, que se pasa o no pasa, porque los jóvenes no es que ya nacen sabiendo, alguno se pasa, ¿cómo se pasa? De uno para todos, como profesor, como un periódico, o de varios para varios, de la misma edad, de lo más viejo para lo más jóvenes. Entonces, estamos investigando los procesos de transmisión del conocimiento en jóvenes, pero aún no lo saben, né, del conocimiento. Pocos que saben conocimiento y si tienen relación con las abuelas y madres. Es muy interesante también. Y el importante papel de las escuelas locales, de proyectos sobre el ambiente donde están, para resgatar y mantener esa información. Porque en general se sacan los libros didácticos con ejemplos de áreas completamente diferentes de allá. Y, ok, tiene que saber un poco de cultura general, pero también tiene que saber la cultura local, pensar globalmente y agir localmente, ¿no? Entonces, es eso. Tenemos que pensar, tenemos que actuar localmente y nuestros libros, esperamos que cada vez tengamos ejemplos más locales que podamos seguir, porque a veces los libros vienen en Colombia, que no tenemos estaciones marcadas, entonces los libros vienen de Norteamérica y nos hablan mucho del invierno, que no es una realidad para nosotros. Pero como en la Amazonía brasileña no hay 4 estaciones, hay 2. Hace calor con lluvia y calor. Sí. Gente con lluvia o sin lluvia. No hay las otras 2. No hay todo eso. La última pregunta antes de irnos. En Colombia, una persona que trabajó mucho en la etnobotánica y que trabajó mucho en el país es Richard Schultes, conocido norteamericano, que trabajó en la Amazonía con las comunidades. Y uno de los enfoques, aunque sé que Schultes tenía una colección de artefactos, pero uno de los enfoques de él eran las sustancias, las que llaman enteógenos. Ajá. Ustedes en la investigación que han hecho en la Amazonía también han encontrado información sobre los enteógenos, o hay artefactos sobre cómo trata el gobierno, pues porque muchos de estos enteógenos también son drogas prohibidas por nuestros gobiernos. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes ese trabajo? Bueno, por partes, vamos por partes, ¿no? Schultes sí fue muy importante, trabajado, inspirado en la colección de 150 años antes de él, que se fue Richard Spruce, pero que estamos trabajando ahora. Spruce describiu pela primeira vez, por exemplo, o uso del CAP, de la ayahuasca, e se pode ver na película também de Abraço de la Serpiente, que é inspirado não em Spruce nem Schultes, pero em um alemão chamado Koch Krumbeck, que também estamos trabalhando com ele, também muito importante em Colômbia, com artefactos de Colômbia. E bueno,
Spruce descrevió pela primeira vez os rituales usando o CAP. Então, trabalhamos com esse tipo de dados, de manuscritos e notas inéditas, que ele descreviu, e trabalhamos com os indígenas atuais, mirando sobre os usos e como usam, quem usa, quem maneja e como. Temos artefatos, instrumentos como a cuia, de tomar a bebida, o suporte da cuia e coisas que contam a história do uso da planta em rituais, pero muito sobre sua importância para atingir outras dimensões e outras relações de mitos e narrativas indígenas muitíssimos importantes allá na Amazônia brasileira e Amazônia em geral, porque muitos pueblos amazônicos usam essa planta. Então, sim, estudamos não a fundo essa planta, pero Erythroxylum coca é uma planta muito importante em quase todas as casas mais tradicionais. É possível de mirar um pé, uma pequena árvore de coca na entrada da casa. Era muito usada como um alimento ritual chamado epadu, que queimavam as hojas e as cinzas se usavam e se consumiam. Era um alimento muito importante para o momento de caça e o momento de ir ao campo para a busca de sobrevivência, porque com o uso da coca, né, desse alimento, do padu, também as pessoas não tinham tanta hambre no campo, então trabalhavam mais e tinham mais estímulo de trabalho, mas se quedavam mais energéticos para trabalhar e caçar por mais tempo. Então, estudamos esse tipo de informações, e os indígenas atuais, hoje, trabalhamos juntos. Um deles está em doutorado na Universidade Federal do Amazonas, em antropologia, trabalhando a coca e a cultura no noroeste da Amazônia. E para ele é muito estranho essa situação de como os brancos tratam como droga, como enteógeno, porque a cosmovisão indígena é muito diferente do que nós temos, e que tendremos também que pensar um pouquinho mais allá, né, do que é a cosmovisão de outros pueblos, e respeitar um pouco mais, ou muito mais, os conhecimentos e formas de concepções e percepções que outros pueblos têm. Então, os enteógenos não são estudados por nós como enteógenos ou como substâncias de uso narcótico, mas como história que conta a biodiversidade cultural e cosmovisão e narrativas indígenas dessa região. Muito obrigada. Nada. Muitas gracias. Meu portunhol muito ruim. No, todo bien. Muchísimas gracias, Viviane, por compartir todo eso. Todos ya tienen tus datos de contacto, porque los pusiste ahí. Si quieren contactarse con la profesora Viviane y prefieren hacerlo a través mío, con muchísimo gusto. La Escuela Nacional de Botánica Tropical del Jardín Botánico de Río de Janeiro tiene a excelentes investigadores como la doctora Viviane, que trabaja en etnobotánica, pero también en temas de ecología, de botánica taxonómica. Es una excelente escuela para hacer posgrados si algunos de ustedes están interesados, y abren convocatorias de posgrados cada 6 meses. Pueden consultar más. Desafortunadamente vamos a tener que parar por aquí porque por el tiempo de todos. Te agradecemos muchísimo. Vamos a estar atentos a esas publicaciones que se ven muy interesantes
y todos los que estén interesados ya saben dónde encontrarlas. Sí. Un feliz día y Feliz día para ustedes también. un feliz día para todos y esperamos visitarlos. Yo también tenía de plan este año y se me dañó el plan por la pandemia. Entonces, esperamos que las cosas cambien y nos encontraremos. Sí, en breve. Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandra, por la invitación. Bom Bueno, dia. nos despedimos. Bom dia.